Amém. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, nós vamos hoje pensar um pouco sobre a centralidade de Cristo. A centralidade de quê? Nós veremos sobre o que Jesus é centro. E nós vamos perceber que Jesus é o centro de todas as coisas. E eu quero convidar os irmãos, com os olhos da fé, a enxergar aqui o quadro. Os irmãos estão vendo? Falta de fé, tá vendo? Tá faltando fé. Vou dar fé pra vocês. Amor, faz um favor, apaga as luzes ali, faz um favor. Pode apagar todos. Nós vamos ter 1 minuto de lagoinha aqui, viu? Ó, estão vendo agora? Estão percebendo aí todo o gráfico? Ali são milhões de conexões. Já deu pra todo mundo ver? Pode acender, meu amor. Pronto. Obrigado. Esse gráfico, ele é recente. Salvo engano, no ano passado. Que são 63 mil referências cruzadas de links na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A inteligência artificial, um estudante montou e fez esses arcos de conexões. E a gente observa que a Bíblia, ela é uma mega conexão. Não existe uma história ou uma página bíblica que esteja desconexa de outra. Então, a Bíblia conta uma história. A Bíblia conta uma história. E o centro dessa história é Jesus. Não sou eu, não é você, não é a geração passada, não é a geração que virá, não é a Batista, não é a Wesleyana. O centro de tudo é Cristo Jesus. E nós vamos pensar um pouco hoje sobre essa temática, sobre essa realidade. É algo tão basilar, tão fundamental, mas que é necessário sermos relembrados. Muitas heresias ou mensagens que não agradam a Deus advêm de uma mudança, onde Cristo não é mais o centro, mas é o ser humano, é o público, é o ouvinte, é o pregador, é a denominação. E quando isso muda, muda-se tudo, perdeu-se o evangelho, porque o evangelho é Cristo Jesus. Mas antes de entrarmos nos estudos, quero pontuar algo para os irmãos. Eu estou me preparando para começar a dar o estudo sobre cosmovisão, política e ética cristãs. Só que provavelmente nós iremos começar no dia 13 de março. Porque eu ia começar e ia ficar picado. Quinta-feira que vem eu estou aqui. Na outra vai ter um seminarista que faz a Faculdade Batista de Minas Gerais pregando aqui, da Terceira Igreja. E aí, para não ficar muito picado, a partir da segunda ou terceira semana de março, a gente vai começar o estudo de cosmovisão, política e ética segundo uma ótica cristã. Tá bom, meus irmãos? Mas até lá a gente vai vendo alguns assuntos temáticos de suma importância. E isso aqui também tem a ver com cosmovisão. Quando nós estudarmos a cosmovisão, provavelmente vou fazer referência a esse estudo de hoje. Tá bom? Mas vamos lá. A centralidade de Cristo. O que quer dizer a centralidade de Cristo? Isso significa que tem um eixo, onde irá gravitar toda a Escritura. O eixo canônico das Escrituras é Cristo Jesus. Ou seja, nessas inúmeras passagens que nós lemos várias narrativas, elas são pequenas narrativas que compõem uma maior. Nós chamamos isso de metanarrativa. Jesus Cristo, ou o plano redentor, o plano de salvação é a metanarrativa. Por que meta? Porque está acima. Ele é o guarda-chuva. Nós vimos esse gráfico, é como se fosse um guarda-chuva. Esse guarda-chuva é Cristo Jesus. Esses links, esses montes de componentes, eventos, passagens, pessoas, geografias, pontos históricos, tudo isso está conectado com um grande evento, que é o Deus encarnado, que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos trazer memória que Cristo Jesus é o centro das Escrituras. E geralmente a gente divide as Escrituras em dois blocos. Eu já falei isso quando a gente estudou o Credo Apostólico e o Panorama Bíblico. São dois grandes blocos que a gente divide as Escrituras. Antigo e Novo Testamento, isso é óbvio, né? Não é esse. Promessa e cumprimento
tipos ou tipologia e antítipo ou realidade. Promessa e cumprimento. Deus promete algo e a partir dessa promessa, algo é desenvolvido até chegar ao seu cumprimento. Tipologia. Tipologia significa que eventos, pessoas e instituições, eventos, pessoas ou instituições, de maneira parcial e oblíqua, de maneira turvada, às vezes mais clara, aponta para o seu antítipo. O que é antítipo? É a realidade dos tipos. Então, por exemplo, quando a gente pensa, eu vou dar vários exemplos, mas deixa eu antecipar um pouco. Quando a gente pensa em Davi, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, porque foi eleito por Deus. E a partir dele surgiu uma ideia de um rei especial, de um rei maior que o próprio Davi. Ou seja, Davi foi um tipo, só que um tipo parcial, porque não existe um tipo completo do antítipo. Somente Jesus Cristo seria o grande rei, aquele que não pecou, aquele que não teve problemas como Davi teve, aquele que o reino não é temporal e nem parcial, mas é global e eterno. Beleza? Então as escrituras se dividem nesses dois grandes blocos, promessa e cumprimento, tipologia ou tipos e antítipo. Ficou claro aqui o que significa esses termos? Se não ficou, fala, para a gente voltar e explicar direitinho. Então, beleza, vamos lá. Por que existem esses pares? Porque existe um eixo que liga tudo isso, que é Cristo Jesus. E eu quero começar a apontar para a igreja a questão da promessa e do cumprimento. Exemplo de cumprimento e de promessa, ou melhor dizendo, de promessa e de cumprimento. Eu vou pedir para a igreja abrir um versículo que é muito conhecido. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 tem um apelido teológico. Qual é o apelido teológico? Já falamos aqui várias vezes. Qual é o apelido teológico de Gênesis 3,15? Proto-evangelho. Proto de início. É o germe, é a semente do evangelho. Então, observe como esse texto é muito especial e é importantíssimo. E a partir de Gênesis 3,15, ou do proto-evangelho, irá se desdobrar toda a Bíblia. Se não existisse Gênesis 3,15, não haveria razão para existir Bíblia. Não haveria razão para existir nada, na verdade. Nós vamos perceber o porquê. Gênesis 3,15. O que diz Gênesis 3,15? Eu irei fazer a leitura para os irmãos. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Quem está falando aqui é Deus. Você aqui está substituindo a serpente. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Olha agora. E entre a sua descendência, a descendência aqui é um referente à serpente, e o descendente dela, referente à mulher. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Queridos, Gênesis 3 é o relato da queda humana. Se não houvesse essa promessa, a história deveria acabar aqui. Porque se não houvesse essa promessa, o desfecho ou a posteridade adâmica não teria solução. Então, em Gênesis 3,15, está posto o remédio para o delito adâmico. E qual é esse remédio? Uma promessa. E que promessa é essa? O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Pronto. O remédio do pecado foi dado. Só que foi dado em promessa. Essa promessa é o que faz valer a pena toda a história subsequente. Porque senão, de Adão até hoje, ou até o último dia, não existiria céu. Existiria somente inferno cheio. Não existiria mudança de destino, de eternidade. Na verdade, não existiria nem razão para existir da história. Eu tenho água aqui, tá? As diáconas ali estão, diaconisas, né? Estão trabalhando. Eu tenho água aqui. Tenho. Tá aqui. Obrigado. Tá ligado, é. Ministério Aquático, segundo nosso irmão Ítalo, né? Ministério Aquático. Então, observe o seguinte. Em Gênesis 3,15 nós temos a promessa. E aqui também irá ser desdobrado, vislumbrado, o curso, o fluxo de toda a história.
o descendente da mulher terá briga ou inimizade com a descendência da serpente. Ou seja, toda a história é uma guerra entre os eleitos de Deus e aqueles que são reprovados por ele. Toda a história. Tanto é que logo após a queda, nós vamos ter a narração do primeiro homicídio, que acontece dentro do núcleo familiar. Qual é o primeiro homicídio? Caim e Abel. Ora, já é flagrante que há uma guerra entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Uma promessa que necessariamente terá um desdobramento e um fluxo histórico. Esse fluxo é espiritual. É espiritual. E por ser espiritual, alcança todo o globo e todo ser humano. A questão é, onde nós fazemos a parte? No descendente da mulher ou na descendência da serpente? Então, beleza. A partir da promessa, é posto uma esperança no coração humano. Tanto é que quando Eva tem Caim, muitos teólogos entendem, e eu tenho a tendência em concordar, que Eva já pensou que era a solução, porque o semente da mulher irá resolver. Meu primeiro filho, e ela fala algo impressionante sobre Caim. O que ela fala acerca de Caim quando Caim está nascendo? Com o auxílio do Senhor, com a bênção do Senhor, eu tive meu primeiro filho. Parece que há uma expectativa depositada sobre o seu primeiro filho. Olha, a promessa do Senhor se cumprindo. Porque se não fosse a promessa de Deus, a partir do pecado, deveria existir morte. Mas a promessa agora diz que vai ter vida. Porque se vai ter o descendente, vai ter vida. Então a morte já é rompida por meio da promessa. Só que não era Caim, pelo contrário, Caim, ele foi inoculado pela serpente e fez parte da descendência da serpente. E matou Abel, que era o justo. Beleza, promessa, proto-evangelho, lá no Éden. A descendência não vem mais vindo do jardim, vai vir no Éden. Só que o Éden é maior que o jardim é o local. Lá no Éden vai nascer Caim e Abel e vai acontecer essa tragédia. Aí tem um cumprimento. Observe comigo, por exemplo, Mateus, capítulo 3:1. Eu poderia usar vários textos para falar do cumprimento disso aqui. Mas eu quero chamar a atenção de algo para os irmãos. Mateus 3:1. João Batista vai preparar o caminho para Jesus, que é o cumprimento dessa promessa. Mas olha só como começa a narrativa de João Batista. Naqueles dias, João Batista apareceu ao deserto da Judéia. Naqueles dias. Mateus, e nós vamos perceber isso um pouquinho lá na frente, ele tem uma sacada narrativa impressionante de recapitular a história de Israel para dizer que o cumprimento foi em Cristo Jesus. E essa locução adverbial de tempo, naqueles dias, era uma locução que os profetas da antiga aliança usavam. Geralmente, os profetas da antiga aliança usavam assim, naqueles dias. Naqueles dias significava o quê? Quando Deus fizer cumprir sua palavra. Por exemplo, Isaías, capítulo 10, versículo 20. Isaías fala assim, naquele dia. Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Amós 9:11. Sofonias 1:15. Os profetas apontam algo e falam assim, naquele dia, cumprimento. E aí Mateus está pegando essa mesma locução, essa mesma expressão falando, naquele dia João Batista batizou Jesus. Promessa, cumprimento. A antiga aliança, o Antigo Testamento tem uma promessa que pulsa em direção a Cristo Jesus. Correto? Então esse é o primeiro bloco de divisão. Observe que o eixo, novamente, de promessa e cumprimento é o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora o outro bloco que divide as escrituras, nós chamamos na teologia de tipos e antítipo. Antítipo é só um, é no singular. Tipos são plural mesmo. Porque tem vários tipos. E cada tipo aponta uma parcela do antítipo. O antítipo é Jesus Cristo, a realidade, o cumprimento. Vários eventos, pessoas e instituições do Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus. Eu vou falar alguns e vou falar assim para a igreja. Agora vocês apontam. Eu tenho certeza que alguém aqui vai falar alguns. O primeiro tipo de Jesus Cristo é o próprio Adão. Por quê, meus irmãos? Adão é um tipo de Cristo Jesus. Cabeça da humanidade.
Paulo, inclusive, vai usar Jesus e Adão em várias correspondências, falando que Jesus é o último Adão. Ou seja, existem duas cabeças da humanidade, Adão e Jesus. Assim como a humanidade veio de Adão, uma nova humanidade vai vir de Jesus. Então, Adão é um tipo de Cristo Jesus, como cabeça de raça. Um outro tipo, Abel. Abel foi morto por ser justo. Lembra que o tipo guarda uma relação com o seu antítipo de forma parcial. A gente não está falando que Abel foi 100% justo. Não é isso que a gente está falando. Mas o teor do homicídio que ele sofreu foi por causa da sua justiça. O único justo, integralmente justo, que morreu por ser justo foi quem? Jesus Cristo. Então observe que há um tipo de relação. Abel é o tipo, Jesus é o antítipo. Qual mais tipos a igreja pode falar, os irmãos podem falar? Tem vários. Melquisedeque, Moisés, qual mais? Davi, José. Tem vários tipos. A Arca de Noé. Observe que cada ponto aponta para Cristo Jesus. Já está indo na Arca de Noé por quê, já? Não é por causa dos animais não, né? O tabernáculo. O tabernáculo era uma representação da presença de Yahvé no meio do povo. Uma representação da presença de Yahvé no meio do povo. Cristo é o próprio tabernáculo. Tanto é que o termo grego que João usou, esquinó, é tabernaculou. E Yahvé montou sua tenda, montou sua carne entre nós. Por que tudo isso é importante? Porque a gente percebe que existe um fio condutor. Há várias geografias, há várias culturas, vários climas, várias pessoas, instituições altamente diferentes, mas que todas elas encontram a sua realização máxima e completa em Cristo Jesus. Está vendo como faz sentido todo esse gráfico, esse hiperlink, ecos, alusões? As escrituras têm, agora um pouco mais hermenêutico aqui, as escrituras podem ter pelo menos 3 formas de se referir aos textos passados. Citação é o quê? Algo direto. Quando um autor pega uma citação do Antigo Testamento, cita direto. Pode ter alusões. Quando você lê e fala, rapaz, isso aqui parece estar aludindo a algo, e realmente está aludindo. E pode ter eco, que é algo mais distante, mas que ainda assim reverbera na pessoa de Cristo Jesus. Então observe, citações, alusões e ecos. Tudo isso apontando para uma figura central, que é Cristo Jesus. E um outro tipo que é muito importante, poderíamos falar de vários, mas quero fechar aqui esse bloco, é o próprio Israel. Porque a nação de Israel tipifica Cristo Jesus. Por quê? Porque Israel foi uma nação eleita para abençoar as nações. Quem é o eleito de Deus? Cristo Jesus. A partir de qual momento que nós somos eleitos? A partir do momento que nós somos inseridos no eleito, que é Cristo Jesus. A partir do momento que um gentio era inserido em Israel pela circuncisão, fazia parte do povo, da aliança, e aí também era o eleito. Então, observe que todas as passagens trafegam em Cristo Jesus. Por isso que a gente bebe dessa água, mas não é sobre você, pastor Mário, né? Não é sobre Marisa, não é sobre mim. Existe a redenção, a história da Bíblia não é sobre nós. E tem gente que faz uma barafunda, uma confusão para chegar e dizer que nós somos o centro da história da redenção. Nós somos o beneficiário. Mas toda a glória, toda a conversão, toda a convergência, toda a gravitação, tudo orbita em torno de uma pessoa, que é Cristo Jesus. Isso aí. Não dá conta. Um tipo sempre vai ser frágil. Sempre vai ser frágil. Cristo é inesgotável. Então tudo que a gente vê
são janelas, vislumbres, opacas, sujas do Cristo, que é a realidade suprema. Então, beleza? Percebemos que as escrituras se dividem em promessa e cumprimento, tipos e antítipo, sempre no singular porque é Cristo Jesus. Então, beleza. Dito isto, fica muito claro para a gente que sempre que nós tivermos uma exposição bíblica, quem é que tem que ser evidenciado? Cristo Jesus. Correto? Se nós fazemos um culto bíblico, quem é que vai ser evidenciado? Se a gente tem um discipulado bíblico, quem é que vai ser evidenciado? Se nós temos um casamento bíblico, quem é que vai ser evidenciado? Se eu educo minha filha biblicamente, quem é que vai ser evidenciado? Cristo Jesus, meus irmãos. Cristo Jesus. Não tem, assim, margem para erro. Não tem margem para erro. É Cristo Jesus o centro de todas as coisas. Beleza. Agora eu quero chamar a atenção para os irmãos para a recapitulação mateana. Que xingamento é esse, né? Mateana é de Mateus. O que é recapitular? Rever. Só que Mateus vai rever a história de Israel com uma pinçada evangélica. Evangélico aqui não de movimento evangélico. Evangélico de oriundo de evangelho. Mateus vai olhar a história de Israel e vai reescrevê-la por meio de Cristo Jesus. Eu vou apontar isso para os irmãos. Não vou ler todos os versículos, porque seriam muitos, mas eu vou dar a referência macro de capítulo. Então, beleza, vamos lá. Recapitulação mateana. Primeiro, Mateus começa como? Com uma genealogia, correto? E essa genealogia, eu vou ler só um versículo. Versículo 17. Mateus 1, 17. Vou ler só um versículo. Mateus, capítulo 1, versículo 17. Fala assim. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Por que de Abraão até o exílio e até Cristo? Porque é a nação de Israel. Correto? A história começou com Adão. Mas a genealogia aqui de Mateus está priorizando Israel. Porque Abraão é o pai de Israel. Observe a genealogia, a importância aqui. Mateus está usando a promessa de Israel no cumprimento em Cristo Jesus. E agora, parece que ele vai fazer uma leitura de Israel em Cristo Jesus, se não vejamos. No capítulo 2, Jesus nasce em Belém, porque assim devia cumprir a profecia. Jesus nasce em Belém. E logo depois vai para onde? Para o Egito. Ele foge. Ele vai para o Egito. Pois Herodes o Grande houvera mandado matar os meninos de até 2 anos de idade. Então Jesus, enquanto bebê, vai para o Egito, passa um tempo, porque Lucas fala que quando José e Maria voltam, Arquelau está no poder, e Arquelau é um problemático, e aí, em vez de José ir para sul, ele vai para o norte, lá para Nazaré, na Galileia. Jesus, então, é formado no Egito, e já vem, provavelmente, como criança, para Israel. Quem é que é formado no Egito como uma criança? Israel. Vamos chegar em Moisés. Mas a nação de Israel. Por quê? Porque Israel só chegou no Egito com 70 pessoas. Não era uma nação, era o quê? Um grupinho, um clã. Só que Mateus está falando que a nação se cumpre em Cristo Jesus. Mas quem sai do Egito não é mais um clã, é a nação de Israel. Agora Jesus sai do Egito e vai para Israel. Correto? Só que quando Israel vai sair do Egito, nós temos um libertador, que é Moisés. Faraó mandou matar quem? Os bebês. E aí Moisés foi providencialmente libertado, cuidado, adotado. Ora, Herodes é o novo faraó e manda matar os bebês de até 2 anos. E aí Jesus vai para o Egito e a história se encaixa com Moisés. Moisés é o libertador de Israel, correto? Agora, mesma história, Jesus é o novo Moisés, que vai libertar Israel. Aí Moisés pega o povo e vai sair do Egito. Qual é o grande primeiro obstáculo? O Mar Vermelho. Provavelmente o Golfo de Suez. O Mar Vermelho tem 2 golfos.
de Acaba de Suez, provavelmente ali no Suez. Faz um Vzinho. A gente já viu isso no panorama bíblico. Ora, Jesus volta do Egito, no capítulo 2, e vai para se encontrar com João Batista no capítulo 3, e vai fazer o quê? Passar pelo Jordão, vai se batizar. Olha como Mateus está recapitulando a história de Israel em Cristo Jesus. Só que Jesus vai se batizar em Pérea. Pérea faz parte da administração de Israel, mas não é aquele continente de Canaã. É como se estivesse fora, né? A administração, sim, faz parte. Inclusive de Herodes Antipas. Mas ele está para além de Jordão, aonde Moisés e Israel parou para conquistar Canaã. E aí Jesus volta. Quando Israel sai do Egito e passa o Mar Vermelho, o que Israel faz? Fica 40 anos onde? No deserto. Jesus acabou o batismo, para onde Jesus vai? Israel ficou quantos anos no deserto? E Jesus ficou quantos dias sendo tentado? Jesus é o novo Israel. Olha como é lógico que a sequência cronológica não seria essa. Mas a narrativa que Mateus está montando é que Jesus substitui Israel, só que tem uma diferença. Israel peca, cai, chega todo esdrúxulado. Jesus faz o quê? Vence tudo. E quando está aos 40 dias no deserto, Jesus vence o diabo. E as tentações que Israel caiu no deserto, Jesus venceu. Então, Jesus volta do deserto para começar seu ministério em Israel. Israel vence no deserto, passa o Jordão e começa a ocupar Canaã. Observe que a recapitulação é uma recapitulação não somente cronológica, mas teológica. Como que Mateus está fazendo um link de Jesus com Israel? Porque Jesus é o novo Israel. Jesus é o novo Adão. É bom espantar por causa das pulgas. A gente teve um problema, né? Não, é bom espantar por causa das pulgas. O grande problema que a gente teve aqui com as pulgas foi provavelmente por causa de gato, né? Enfim. Então observe que Jesus recapitulou Israel. Só que Jesus, irmã Maria, é o Israel vencedor. É o Moisés que não morre na entrada do caminho, porque pecou. Observe como que a gente tem que exaltar a gente. Gente, eu me espelho em Moisés, em Josué, em Paulo. É natural. Eu me espelho em vocês. Em muitos irmãos aqui eu me espelho. Só que quem é o arquétipo, o antítipo de tudo? A realidade real. Cristo Jesus. Então Mateus está recapitulando todo Israel por meio do Messias, dizendo que Jesus é o Messias e que completa toda a realidade. Ficou claro, então, nós vimos três coisas que apontam para Cristo Jesus como centro de tudo. Promessa e cumprimento, tipologia e antítipo, recapitulação mateana no seu evangelho. Pois bem, mas a gente precisa nos perguntar uma coisa. Como que a promessa é desenvolvida? Tem uma promessa, Gênesis 3,15. Por causa dessa promessa, todas as coisas ocorrem e acontecem. Jesus, que é o cumprimento dessa promessa, ele está vindo por meio de uma nação, que é Israel. É como se Israel fosse uma mulher grávida em todo o tempo, que está gestando o menino Jesus, o Deus no seu ventre. Deus irá desenvolver essa promessa por meio de alianças. A gente até viu isso no panorama bíblico. Deus irá desenvolver suas promessas por meio de alianças. E, meus irmãos, existe um ferramental hermenêutico para interpretar as escrituras muito importante com as alianças. Quando a gente entende as alianças, a gente entende muita coisa das escrituras. Muita coisa. Essa promessa, ela vai ganhando carne. Lembra do conceito de revelação progressiva? Uma pessoa, um evento, uma instituição não é capaz de conter a revelação de Deus. Então Deus vai se dando a conhecer no decorrer da história. Por isso uma revelação progressiva. Até chegar a Cristo Jesus e depois para os seus apóstolos, que aí vai ter a explosão da revelação canônica. Beleza. Essa promessa é desenvolvida nas histórias por meio de alianças. Existem pelo menos
8 alianças que os teólogos gostam de dividir. Eu vou falar de pelo menos 5 alianças com a igreja aqui de maneira sucinta. Eu vou apontar e os irmãos vão perceber, porque os irmãos já conhecem as histórias bíblicas. A primeira aliança é a aliança noética ou noaica, de Noé. Aliança noética ou noaica, de Noé. Que foi a aliança de misericórdia. O Senhor trouxe juízo sobre a humanidade e aqueles que entraram na arca sobreviveram. E aí Deus fez uma aliança com Noé. Olha, eu não irei mais dizimar a humanidade. Deus poderia fazer isso? Poderia dizimar a humanidade sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Só que Deus tem uma promessa agora e ele não volta atrás. Ele tem uma palavra para cumprir. Se Deus terminasse toda a nação, se Deus exterminasse toda a humanidade, a sua promessa teria falhado ou não cumprido. Deus era obrigado a dar uma promessa? Não. Promessa é graça. Estamos entendendo aqui? Mas uma vez que ele dá uma promessa, ele agora vai zelar para que isso aconteça. Ou seja, é necessário a raça humana continuar. E agora Deus vem com a promessa e aí faz uma aliança. Noé, a partir de você, a humanidade não será mais dizimada. Tanto é que depois de Noé não tem mais dizimação humana por parte de Deus. E aí começa então o repovoamento da terra com Sem, Cã e Jafé. Geralmente África, Ásia e Europa que são povoados a partir desses 3 troncos da história humana. Beleza? Então, uma aliança que foi dada. Tudo isso por causa da promessa. A promessa é a grande causa de ser de toda a história. Mas tem uma aliança mais importante ainda. A aliança, Gênesis 6 tem dilúvio, 7, 8 e 9. Aí depois tem a divisão do povo por meio da língua e vem Gênesis 12, que é principal e importantíssimo para entender toda a história de Israel. A aliança abraâmica. O pai de uma nação. Antes de Abraão, existiam revelações gerais e Deus se dava por conhecer, provavelmente por tradições orais. Existiam vestígios de Deus, mas agora Deus escolheu um homem para ter uma nação, para ser a porta-voz de Deus. Será a lamparina da história, aquele que vai revelar na história a vontade de Deus. Abraão. Abraão de ti virá uma nação e todas as famílias da terra serão abençoadas. Uma aliança incondicional, assim como foi uma aliança com Noé, foi aliança com Abraão. Então, beleza, Deus prometeu agora, por meio de uma aliança, mais uma parcela do desenvolvimento do proto-evangelho. Olha como o proto-evangelho vai ganhando carne. Aquilo que era um germezinho começa a ganhar forma. De todas as nações que existia, agora todo mundo pode olhar para uma nação e saber que o Salvador tem que nascer daquela nação, Israel. Aí dentro dessa nação vem uma outra aliança, que é a aliança sinaítica ou mosaica, que aconteceu no Sinai. Agora uma aliança condicional. A de Abraão é incondicional, a de Moisés é condicional. E, inclusive, essa aliança de Moisés tem muito a ver com o seu tempo, com a sua própria cultura, que eram os tratados de suzerano e vassalo. O suzerano colocava assim a história dele, de como ganhou as rédeas do vassalo e impunha algumas obrigações. Em Deuteronômio, o que a gente tem? Obrigações. Se o povo cumpria a obrigação do suzerano, o suzerano seria bom com o povo. Se não cumprisse, faria o quê? Iria chegar com disciplina. O que acontece no Deuteronômio? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, correto? Vocês serão abençoados. Os inimigos serão derrotados. Mas se não ouvirem, pessoas distantes virão, irão destruir vocês. Vocês irão passar fome, terá seca. E o que acontece com a história de Israel? Exatamente isso. Quando obedecia, ia lá em cima. Quando não obedecia, ia lá embaixo. Só que de maneira genérica, Israel não obedeceu e aí foi exilado. Chegou no finalzinho com uma parcelinha só. 10 tribos tinham sumido, só tinham judaítas. Por incrível que pareça, não sumiu da face da terra. Então observe. Teve gente tentando. Então observe as sobreposições de alianças. A aliança abraâmica é maior, porque a mosaica vai falhar em todos os termos. Em vários termos. Só que a abraâmica é incondicional. Vocês podem falhar. Vocês serão amaldiçoados. Mas a bênção ainda vai vir de vocês. Isso aí. Isso aí. Quando Deus fez o pacto com Abraão, correto.
Foi incondicional, só ele passou no pacto, porque foi um pacto de graça. Eu vou fazer dar certo, independente do que vocês falarem. E aí vem uma outra aliança que incorpora mais ainda. Além de Abraão, dessa nação de Israel, é de um clã, é de um grupo, Judá. E além de Judá, vai vir da linha real. É a aliança davídica. Tá vendo como vocês sabem? A aliança davídica. Agora, funila mais ainda. Rapaz, vai vir de Judá e da aliança davídica. Ou seja, da genealogia de Davi. E meus irmãos, Maria e José vieram da descendência de Davi. Não teve erro. Não teve erro. Maria e José vieram da descendência de Davi. E aí vem uma aliança profetizada dentro dessas alianças, que é a aliança profetizada por Jeremias, que é a aliança que a gente vive, a nova aliança. A nova aliança é a realização de todas as outras alianças. Quer ver? A aliança noaica ou noética de Noé. Por que a aliança de Noé se preserva? E se preservou até Jesus e se preserva até Jesus voltar? Jesus não dizima a humanidade para que a gente tenha vida para se encontrar com ele. Correto? Jesus preservou a vida de Maria até Jesus ter um encontro com Jesus. Até Jesus ter um encontro com Jesus, até Maria ter um encontro com Jesus. Jesus preserva a minha vida até eu ter um encontro com Jesus. Qualquer ser humano que tenha a vida preservada é justamente para se encontrar com Jesus Cristo. Essa é a razão máxima da preservação da vida. Agora, como que a aliança de Abraão se realiza em Jesus? Ora, a salvação foi efetuada e ofertada em toda a família. Você é da descendência de Abraão? Eu não. Está se cumprindo a aliança de Abraão em Jesus por meio de nossas vidas? Sim, meus irmãos. Como é que a aliança... Olha, isso aqui agora é precioso demais. Porque a aliança mosaica caiu. Por que a gente tem que ter cuidado quando a gente lê o Pentateuco? Para a gente não pegar leis específicas de Israel e aplicar para a gente hoje, correto? Porque a lei era revelação, mas era uma lei cívica específica para Israel. Isso aqui está claro para a igreja. Já falamos isso aqui várias vezes. Mas olha só. Qual é a relação, então, de Moisés com Jesus e com a gente? Jesus cumpriu a lei. Ele é santo. Ele pode ser a oferta propícia. Aquele cordeirinho que simbolizava uma perfeição, Jesus cumpriu. Por exemplo, né, a gente fala que tem uma ramificação da lei de Moisés em 603 leis. 613 leis. Eu fiz um neologismo aqui, né? Leses. Nossa, coisa feia. 613 leis. Em Jesus poderia ser apontado uma falhinha? Não. Por que ele é o cordeiro apto para ser o sacrifício por mim e por você? Ele cumpre toda a lei. E cumprir a lei significa pelo menos duas coisas: santidade e serviço. Se Israel cumprisse a lei, eles seriam separados. Santidade não tem só o requisito moral, tem o requisito funcional. Isso aqui é importante. Santidade tem o requisito funcional, de separado, significa separado. Se Israel cumprisse a lei, eles teriam essa função. O pessoal ia perceber que eles eram distintos. Ah, mas que sociedade distinta é essa? E ao mesmo tempo, ao ser santificados, eles seriam mediadores, porque seria uma nação de sacerdotes. Jesus, ele é o absolutamente santo e o absolutamente sacerdote. Agora nós somos, a igreja agora é o sacerdócio de Deus. Por isso, quando você volta para casa, você é um sacerdote de Deus. Por isso que a gente não tem sacerdócio oficial. Por isso que a reforma protestante bateu muito no sacerdócio de todos os crentes. Quem é o intermediário entre você e seus filhos? É você, meu irmão. Você que tem que assumir isso. Sou eu. Nós somos os sacerdotes agora da nossa casa, da nossa família. Porque nós agora somos habitados pelo Espírito Santo. E agora nós temos essa função de sermos separados para um sacerdócio, para a mediação. Como é que Jesus cumpre a aliança davídica? O seu reino foi expandido por toda a terra. E não é um reino parcial, não está adstrito. Não está vinculado. Não está vinculado a uma terra. O reino de Jesus é global. E outra, não é temporal. O reino de Davi foi grande. Grande comparando Israel com Israel. Outros reinos nunca foi grande. Mas o reino de Davi foi grande. Mas foi temporal, passou, foram 40 anos. O reino de Jesus não acaba nunca. E é para todo sempre. E está vencendo seus inimigos. E vai continuar vencendo. E no final vai vencer tudo. Porque Israel entrou em Canaã, foi vencendo os uns, mas teve os inimigos que ficaram lá e foram pedras de tropeço. O reino de Jesus será estabelecido de maneira definitiva e vai vencer todos. Tá vendo como Jesus é o sentido de tudo? O sentido de todas as escrituras, de todas as profecias, de todas as promessas, de toda a tipologia bíblica. E para encerrar o estudo de hoje,
nós vamos falar o seguinte. Quero fazer uma observação acerca da nova aliança, porque você falou assim, poxa, pastor, Jesus cumpriu tudo, mas a gente não percebe a plenitude de tudo. E os irmãos estão certos. Na teologia, a gente chama uma tensão escatológica. Tensão escatológica. Que se chama o já e ainda não. Há alguma coisa para ser ofertada ainda para Deus Pai? Não, Jesus falou que está tudo consumado, correto? Beleza. Nós já somos salvos? Sim. Mas a gente continua sendo salvo? Sim. E seremos totalmente salvos? Sim. Por quê? A gente vive uma tensão entre o princípio de uma realidade que será eterna e plena no futuro. Então nós já nos apropriamos, mas ainda aguardamos se apropriar mais ainda dessa realidade, que será uma realidade definitiva e cabal quando Cristo Jesus voltar. Então, a gente chama essa tensão escatológica de já e ainda não. Ficou claro para a igreja? Nós já nos apropriamos, mas ainda vamos nos apropriar de mais ainda. Por isso que a gente espera. Por isso que a igreja, ela é ao mesmo tempo retrospectiva, mas também prospectiva. A igreja é sempre assim, ó. Foi o que Jesus fez, mas ainda o que Jesus fará. Uma igreja que só acaba no que Jesus fez, perde sua razão de ser. Ela se torna liberal. E aí vai ler errado o que Jesus fez. Mas uma igreja que só espera o que Jesus vai fazer, sem olhar o que Jesus fez, também vai ter problemas. Vai acabar no misticismo, talvez vai tirar um pouquinho da historicidade da fé. Então a igreja sempre olha para aquilo que Jesus fez, mas para aquilo que ainda irá fazer. O que fez já está garantido, mas não está pleno no sentido de gozo da igreja. Tá claro, meus irmãos? Tá sendo a teologia bíblica hoje, né? Teologia bíblica hoje. Correto. Uhum. Sim. Correto. É uma salvação garantida. Isso aí. Garantido, mas não pleno. Isso aí. Sim.
Com certeza. Sim. Sim. Uhum. Pastor. Sobre. Muito bom. Isso aí. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui. Quinta-feira que vem eu concluo que eu vou falar sobre de que Cristo é centralidade. Da Bíblia ficou muito claro, né? Mas nós vamos ver que tem muito mais desdobramento disso. E aí nós vamos ver do que Cristo é centro. Isso é muito importante. E assim, uma coisa prática. Não tem como desassociar Jesus da sua palavra, das Escrituras. Não tem como. Por isso, se Jesus será o centro de uma igreja, como é que se percebe? Submissão e reverência à palavra. É o grande critério. É o grande critério. Porque a gente precisa sempre estar sob a palavra. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Vamos encerrar o culto aqui. Só compartilhar algo também. Quinta-feira passada eu estive lá na Araruama, né? Rapaz, foi corrido, mas foi muito bom. Agora o próximo encontro vai ser em agosto. E nós fizemos exercícios em Jonas. Foi muito bom que eu tava muito familiarizado, né? Tava bem familiarizado. Aí foi bom. Mas foi muito bom. Foi muito enriquecedor. Acho que era um dos pastores dos mais novos. E assim, almoço,
jantar, café, tava sentando cada dia com um pastor diferente. Pastor mais velho perguntando, fazia assim, rapaz, você é de qual igreja? Falava assim, isso. E tentando caçar algumas coisas de experiência dos pastores. Só fiquei ouvindo, foi bom demais. E aí eu fiquei lá com uns 42 pastores a mais, eu acho. E foi muito bom. O pessoal que veio, muito capaz, muito capacitado, muito bom. Então, aprenda a aprender, espero aprender um pouco mais para expor a palavra, né? Que é essa a finalidade. Vamos orar, vamos colocar de pé e agradecer o nosso Deus. Pedir ao irmão Charles que esteja orando e logo após o culto estará encerrado. Sim, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo, se Deus permitir.